mas ele é um filme sobre especulação. E nesse sentido, a especulação tem muito a ver com todo esse imaginário que se constrói, ou que se construiu, que foi construído em torno do planeta Marte. Ele é um filme que foi inspirado principalmente pelas imagens do artista brasileiro Henrique Alvim Correia, que foi o ilustrador da Guerra dos Mundos, da versão ilustrada do H.G. Wells, no início do século XX. Eu tenho o prazer de ter aqui nas minhas mãos uma versão linda, que foi aqui trazida pelo João, para nos mostrar hoje, uma versão da Nova Fronteira, com uma qualidade maravilhosa de ilustração que o Henrique Alvim Correia fez na época. Conta-se aí as histórias sobre o Henrique Alvim Correia, que ele teria saído da Bélgica, onde ele morava. Ele já era um ilustrador brasileiro bem conhecido, e ele teria saído da Bélgica para ir na Inglaterra conversar com o Wells, porque ele teria ficado muito apaixonado pelo livro e queria ilustrar, e conseguiu fazer essa ilustração, dando corpo a esses marcianos de uma forma muito presente, né? Muito forte, que dominou aí o século XX até chegar no filme do Spielberg, que todo mundo deve ter visto, ou pelo menos as pessoas mais velhas, a geração mais nova, talvez não tenham visto, ele é de 2005, com esses marcianos que são muito inspirados no marciano do Henrique Alvim Correia. Então, o projeto começou com esses elementos, e ele então foi passando aí por essa curiosa, vamos dizer, passagem, né, científica, mostrando como a ciência tinha uma certa certeza de que havia marcianos e que os marcianos se comunicariam conosco, né? Então, cientistas muito importantes como Tesla, Marconi, além de vários outros, teorizaram sobre essa possibilidade de comunicação com os marcianos, né? E durante muito tempo a gente teve essa mudança de perspectiva em relação ao planeta Marte, que vai desde essa crença de marcianos até a ideia de que os marcianos são vermelhos, né, e que nos atacariam, e tem muito a ver com essa ideia de que os vermelhos têm a ver com os comunistas, e a passagem dos marcianos para marcianos verdes, e a ideia, e o marciano se transformando neste mundo que é o mundo de entretenimento, que depois era mais comum no meio do século, né? E aí a gente trabalhou fazendo aí esse processo especulativo, imaginando e tentando perceber como isso chega na nossa cultura, né? Como o nosso Brasil pensava esse encontro aí com os marcianos, né? Então a gente tem um monte de detalhes, de especulações sobre isso. Eu vou deixar, mais tarde a gente conversa, né? E vou deixar essa fala aí, para que o Braulio possa trazer aí as contribuições dele, o que o filme quis aí, trouxe para ele, e a gente tem uma conversa com ele também sobre isso. Quero lembrar que é muito interessante estar em Campinas, porque nesse filme a gente tem aqui várias pessoas que contribuíram conosco no filme, que eram de Campinas. O Alfredo, que está aqui, que mora em Campinas, ele não é daqui, mas ele mora aqui. O Matheus Guzzo, que fez as imagens, foi lá naquele lugar chamado Trona Pinnacles, na Califórnia, que abre o filme, né? Que é muito interessante porque vários filmes hollywoodianos sobre Marte, sobre espaço, foram feitos lá. Então aquele deserto que a gente vê logo no início, que parece Marte, é um deserto onde Hollywood vai se inspirar lá, né? Para fazer. O André Pouzon, que não sei se ele está aqui. Tá aí, André? Tudo bem? André fez a trilha sonora, que também hoje trabalha aqui na Unicamp. E então é interessante que a gente tenha esse encontro mesmo bem na cidade de Campinas, que é bem interessante para o filme. Vou deixar o Alfredo falar então, e ele conta um pouquinho e a gente passa para o Braulio, pode ser? É um prazer estar aqui, boa tarde a todos, também obrigado pela presença. Eu não vou falar muito, não estou ansioso para ouvir o Braulio, porque é um prazer também encontrá-lo aqui. Braulio, não sei se você está me vendo, deve estar. E estou ansioso para ouvi-lo, porque Braulio é um especialista no assunto, né?
no assunto imaginário, né? Poeta, letrista, né? Tradutor, quer dizer, tem toda aí já uma história com esse objeto aí, que foi o objeto do filme de arquivo, né? O filme como a Jane falou, eu gostaria só de reforçar isso. Realmente é um documentário da imaginação, né? Um documentário do imaginário. E houve coisas que tiveram que ficar de fora, né? Porque parando para pensar, muita coisa a gente não conseguiu colocar no filme, porque senão acho que daria uma série só. O imaginário sobre Marte é muito transnacional, né? E transtemporal, né? Então, mas a gente tentou fazer como se fosse uma versão compacta, né, de um documentário sobre esse imaginário aí, marciano que povoa, né, diversos povos, né, e a gente, e os brasileiros aqui incluídos, a gente tem nossa própria imaginação, e aí é muito feliz, eu acho, no filme, a ideia da Jane também, inclusive foi curadora de uma exposição em São Paulo sobre esse artista, que é trazer o Henrique Alvim Correia, que é um ilustrador brasileiro, né? E que eu acho que pouca gente sabe, hoje talvez mais gente saiba, mas ainda assim acredito que pouca gente sabe o impacto que teve, né, o trabalho do Alvim Correia nesse imaginário marciano já no início do século XX, né? A Jane falou de algum caso anedótico, né, envolvendo o Wells e o Alvim Correia. Eu queria lembrar também que eu não sei se isso é fato, talvez até o Braulio saiba, mas até onde eu sei teve uma correspondência, acho que do Wells para a editora belga, dizendo que estava preocupado depois de ver as provas, porque as ilustrações estavam melhores que o romance, talvez. E que aí ele... então parece que teve isso, e o Alvim Correia, que era um ilustrador talentosíssimo, né, investiu realmente muito da sua arte nesse trabalho. E impactou gerações, né? Então, como a gente sabe, né? A gente tende a pensar que marciano é coisa de gringo, mas não é, né? E aí o Braulio acho que vai poder falar sobre isso e muitas outras coisas. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Jane, Cássio, Sesc. Obrigado, Braulio. Prazer estar aqui com você. Com vocês todos e todas. Muito bem. Eu quero agradecer. Estão me ouvindo? Está tudo certo aí? Quero agradecer de início a Cássio, Jane, Alfredo, esse convite para estar aqui com vocês. E o filme levanta, cara, uma porção de detalhes interessantes. Pegando esse último mote aí, Alfredo, o Alvim Correia, cara, ele acabou tendo um papel interessante na ficção científica, porque, mais uma vez, ele é uma espécie de Santos Dumont que saiu do Brasil para estudar fora e acabou inventando um avião. Então, o Alvim Correia saiu do Brasil também para estudar ou trabalhar fora, nos seus detalhes da vida dele, mas era mais um brasileiro expatriado, culto, bem informado e talentoso, como Santos Dumont, talentoso, e que acabou não inventando um avião, mas inventou um marciano. De certa forma, eu acho que as ilustrações dele devem ser, historicamente, as primeiras ilustrações vívidas, fortes, impressionantes do que seriam os habitantes de Marte. Porque é curioso isso. Essa coisa de Marte me parece um fenômeno muito das últimas décadas do século XIX. Eu fui dar uma passada rápida de memória. Edgar Allan Poe fala de viagem de balão à Lua. Ele tem uma viagem fantasiosa, que é a espantosa história de um certo Hans Pfaall, que é a história de um sujeito que pega um balão, vai parar na Lua e depois descobre que era mentira, mas enfim, ele fala de uma ida de balão à Lua. Júlio Verne depois fala de uma ida à Lua, um famoso da Terra à Lua, aquele que o sujeito viaja numa bala de canhão disparada por um canhão gigantesco dos Estados Unidos. A obra de Verne é imensa, eu não vi tudo, evidentemente, devo ter lido só os 10 livros de Júlio Verne, que deve ter uns 50,
mas não me parece que ele fala em Marte. Eu não vejo Marte aparecer na obra de Verne. Aparece pela primeira vez, certamente em outros menores, mas com relevo, na obra de H.G. Wells. A Guerra dos Mundos, que o Alvin Correia ilustrou, mas tem uma outra obra que é de um ano antes, que é de 1897, que é um conto pouco conhecido do Orwell, do Wells, mas que foi uma influência muito grande na obra de Jorge Luiz Borges. É um conto chamado O Ovo de Cristal. É um conto de 1897, um conto curto que eu já incluí numa antologia minha, que um sujeito acha no antiquário um ovo de cristal, algo um pouco maior do que um ovo de galinha, feito de cristal, e ele descobre que quando você deixa o aposento totalmente às escuras e olha para esse ovo de cristal de baixo de uma coisa, ele vê imagens de um lugar distante que ele supõe ser outro planeta. E vê criaturas que se aproximam na imagem e olham para ele como se fosse uma imagem de mão dupla. Ele está vendo as criaturas e as criaturas estão vendo ele. E ele começa a analisar as imagens. Essas criaturas são seres parecidos com morcegos enormes, com mais de 3 metros de altura, que voam com asas gigantescas. Nessa paisagem existem prédios imensos. É uma paisagem que não é terrestre. E ele começa a examinar o céu dessa paisagem. Ele percebe que o céu é mais escuro, que o Sol, quando aparece, é um pouco menor do que o que nós vemos aqui, e que há 2 satélites que passam periodicamente no céu a uma velocidade muito grande. E com isso ele deduz que é um ambiente de Marte. Que o ovo de cristal é uma espécie de transmissor e receptor que tem o seu equivalente lá em Marte, de modo que ele aqui da Terra observa os marcianos, e os marcianos de lá observam ele também. O ponto se acaba por aí, que é um ponto curto de meia dúzia de páginas só. Mas um ano depois, essa ideia de que os marcianos estão nos observando é utilizada pelo Wells na Guerra dos Mundos, que é justamente quando as naves desembarcam aqui na Inglaterra, promovem toda aquela destruição. E o Wells tem essa imagem que eu acho maravilhosa para descrever os marcianos dele. Ele diz que nós estávamos aqui distraidamente vivendo nossas vidas sem saber que estávamos sendo observados por intelectos vastos, frios e hostis. Essa paranoia de que tem alguém nos observando, de que tem alguém querendo nos invadir, Recording in progress. foi uma invenção do Wells que rendeu muito depois, influenciou a todo mundo. Agora, eu vejo também 2 pontos importantes. Se a gente fosse fazer a bibliografia e a filmografia de Marte no imaginário literário da ficção científica, daria um livro para essa pessoa. Mas eu quero citar só mais 2 exemplos. E aí, em 1950, As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, que é um clássico da ficção científica, onde somos nós que invadimos o planeta Marte e destruímos a civilização dos marcianos. E Ray Bradbury, nesse livro, faz um paralelo sutil, mas bastante visível, da invasão dos colonizadores na América do Norte, destruindo as culturas autóctones, as culturas indígenas da América do Norte. E 10 anos depois disso, em 1960, nós temos a primeira obra significativa, porque outras vieram antes, mas a primeira obra significativa, que é As Noites Marcianas, do Fausto Cunha, o nosso grande autor, nosso grande pesquisador da ficção científica brasileira, uma figura que sempre deve ser lembrada. Ele publicou As Noites Marcianas, em 1960, uma série de contos, onde, não em todos os contos, mas em vários deles, aparecem marcianos e pessoas que vão ao planeta Marte. Então, isso é uma coisa que está no nosso imaginário. É uma coisa que está no nosso referencial mítico desde o século XIX. E eu quero voltar ao século XIX, porque foi onde se construiu essa mitologia. Essa construção foi feita não somente pela ficção científica, mas por uma série de outros fatores que, nessas últimas décadas, quando o Wells
estava escrevendo eram fatores que já vinham na Inglaterra, na Europa, de um modo geral, tendo uma influência muito grande. Nas últimas décadas do século XIX, teve um desenvolvimento, uma evolução muito grande da astronomia, que foi quando os famosos canais de Marte começaram a ser observados. O filme da Jane mostra isso com muita clareza, quando esses canais começaram a ser observados por telescópios melhores, e a gente começou a ter uma ideia, mesmo ainda muito difusa, muito confusa, do que seria a paisagem marciana. E as pessoas, evidentemente, já começaram a viajar febrilmente com as suas imaginações nessa paisagem marciana que os telescópios da época estavam descobrindo. E, ao mesmo tempo, tinha uma outra coisa rolando por baixo, que muitas vezes a ficção científica esquece, que eram as pesquisas psíquicas. Foi justamente nessa época, aí, por volta, acho que de 1880, 1890, que se criou na Inglaterra a Sociedade para as Pesquisas Psíquicas, que eram essas pesquisas que faziam com que as pessoas tentassem entrar em contato telepático com pessoas de outros países, com pessoas situadas em outros laboratórios de experimentação, porque eram cientistas, não eram místicos, eram cientistas querendo experimentar em laboratório se a telepatia, se a comunicação com outras mentes e com outros planetas era verdade ou não. E eles estavam certíssimos em pesquisar isso. Tudo, T-U-D-O, tudo deve ser pesquisado cientificamente, até você ter uma razoável certeza de que isso existe e aquilo não existe. Então, eles começaram a pesquisaram muito. Era uma época em que, inclusive, Freud, o próprio Sigmund Freud, escreveu vários artigos sobre a telepatia, sobre a possibilidade da transmissão de pensamento à distância. E surgiu esse livro que eu queria pedir aí, Cássio, para colocar essa primeira imagem que eu escolhi, que é um livro sobre essas pesquisas psíquicas de possível comunicação mental com outros planetas. Teve um pesquisador chamado Theodore Flournoy. Ele entrou em contato com uma médium espírita, uma mulher chamada Helene Smith, que entrava em transe e dizia que durante esse transe ela conseguia se comunicar com pessoas do planeta Marte. E ela começava, através dessa comunicação de mão dupla, que seria mais ou menos como o ovo de cristal de Wells, só que mental em vez de físico. Então, ela começou a fazer sessões e mais sessões. Ela foi examinada pelos Flournoy e deu origem a esse livro, Da Índia ao Planeta Marte. Isso aí é a tradução em inglês que eu consegui a capa, mas o livro original é em francês, Da Índia ao Planeta Marte, de Theodore Flournoy. Flournoy passou 5 anos trabalhando com essa médium. Ela entrava em transe e começava a escrever as paisagens que estava vendo, trazer mensagens das pessoas de Marte, desenhava seres, animais, casas, edifícios, paisagens de Marte, o alfabeto marciano, a língua marciana. Ela criou todo, na mente dela, todo um universo marciano que parece até com a criação do Tolkien, que quando Tolkien criou a Terra-média, ele inventou também o alfabeto dos elfos, a língua dos elfos e assim por diante. Então, a Helene Smith, a médium, criou nessas sessões com Flournoy todo esse ambiente marciano. Isso teve um impacto muito grande na Europa, de modo geral. Então, as pesquisas eram feitas na França, mas tudo isso era divulgado no livro, e esse livro é de 1899, a edição francesa original dele. Então, veja, em 1897, o H.G. Wells fala do ovo de cristal que está se comunicando visualmente com Marte. Em 1898, um ano depois, ele publica A Guerra dos Mundos, uma invasão marciana. Um ano depois, em 1899, Flournoy publica em livro essas pesquisas dele com a médium Helene Smith, que já vinha mostrando o planeta Marte mentalmente há 5 anos.
Isso estava no imaginário da época. Isso estava na cabeça das pessoas. Telescópios, pesquisas sobre o planeta Marte, sobre a Lua e outros corpos celestes, era o começo também das tentativas de se construir foguetes. Os primeiros foguetes foram criados em vários lugares, inclusive na Rússia, na virada do século. Os proto-astronautas ou proto-cosmonautas do voo espacial surgiram também nessa época, na virada do século. E as pesquisas psíquicas, as pesquisas sobre a possibilidade de comunicação telepática com outros planetas. Isso começou a ter um efeito muito grande, e eu queria botar a segunda imagem, que já é de um livro brasileiro, um livro que é um clássico aqui da nossa literatura espírita, que é do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Eu tenho um certo apego afetivo por esse livro, porque minha mãe era espírita. Eu sou um agnóstico, cético, de espírito aberto para tudo que a ciência me trouxe de novo, mas eu fui criado numa família, pelo meu lado materno. Eu tenho minha mãe, tios, tias, primos, primas, sobrinhos, que são espíritas kardecístas. Dentro do espiritismo, existem várias linhas, como existe dentro do catolicismo, como existe dentro do protestantismo, de qualquer religião, isso é normal. E uma dessas linhas é a linha que acredita que o planeta Marte é habitado espiritualmente, dizem uns, e é inclusive materialmente, dizem outros, por pessoas que morreram aqui na Terra e que estão meio que assim, pagando um certo pedágio de evolução espiritual até se transportarem para esferas mais adiantadas. Então, existe vida no planeta Marte, que são de marcianos, que são de terrestres, já falecidos. Tem toda uma mitologia sobre isso, eu não vou entrar em detalhe. Mas esse livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, era um livro que tinha na minha casa durante a minha infância. Esse livro é de 1955. Ramatiz é o espírito que ditou esse livro a um médium brasileiro que, não lembro agora do nome dele, mas esse livro é um clássico. Então, eu queria lembrar para os meus colegas, escritores de ficção científica, que nós temos, às vezes, uma visão um tanto triunfalista de achar que Marte está no imaginário das pessoas devido à ficção científica. Não é só a ficção científica. Nós temos, sem dúvida alguma, aí estão H.G. Wells, aí estão Ray Bradbury e todos os outros, até mais recentemente o Steven Spielberg, trazendo para nós um enriquecimento constante desse imaginário. Agora, existe essa zona, que é uma zona meio nebulosa, que não é ficção científica, não é propriamente ciência, não é propriamente religião, porque está todo contaminado de elementos literários e científicos, flerta um pouco com a ufologia, porque aí estão os discos voadores fazendo esse sistema de shuttle, de ônibus espacial, indo para Marte, voltando para a Terra, levando gente, trazendo gente, todas essas coisas. Isso é muito curioso, porque não se deve somente à ficção científica a presença constante de Marte no imaginário das pessoas. Eu digo isso, sou muito realista, que se você fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, você parar assim nas estações rodoviárias, nos pontos de ônibus, nas aglomerações, nas praças, nas calçadas, e você sair entrevistando brasileiros lá, o que é que você sabe do planeta Marte? Como é que você visualiza o planeta Marte? Tem gente viva em Marte? Quem são esses marcianos? Como é a vida lá? Você vai verificar que esse imaginário da população em geral é muito mais contaminado por esse tipo de publicação, como do Ramatiz e as publicações religiosas, pseudocientíficas, ufológicas, do nome que você quiser dar a elas, do que pela ficção científica. Porque a ficção científica, apesar de ser uma literatura popular, entre aspas, uma literatura que é voltada para o público em geral, e é até desmerecida da alta literatura por ser assim,
Mas muito mais assim, muito mais voltado para o público geral, é essa literatura. E nós que escrevemos ficção científica sempre temos que ter em mente que estamos publicando nossos livros para as pessoas que, quando pegarem um livro assim, Minha Viagem a Marte, elas não vão pensar em H.G. Wells, elas não vão pensar em Júlio Verne, não vão pensar em Ray Bradbury, elas vão pensar em Amatisse, em Ellen Smith, em toda esta paraliteratura que corre em paralelo com a ficção científica. Agora, a terceira imagem, eu queria voltar para a ficção científica propriamente dita, e nós temos aqui um dos meus escritores mais admirados, que é o Kim Stanley Robinson, que é um cara, infelizmente, pouco traduzido no Brasil. Eu só tem um livro traduzido no Brasil, que é uma história de recente, acho que é Nova York, 2042, alguma coisa assim, a cidade de Nova York alagada pela subida dos oceanos, pela subida do Oceano Atlântico, alagando a cidade de Nova York. Mas o Kim Stanley Robinson já teve vários contos traduzidos aqui pelo Fábio Fernandes, publicados na Isaac Asimov Magazine. Ele tem essa trilogia que eu não li, mas que é considerado um clássico, e quando eu quiser fazer qualquer trabalho relativo ao planeta Marte, eu vou me obrigar a ler essa trilogia, que é super premiada, ganhou o prêmio Hugo, ganhou o prêmio Locus de ficção científica, não me lembro se algum deles ganhou o prêmio Nebula também, e que é Marte Vermelho, Marte Verde e Marte Azul. É o Marte árido e desértico, que nós conhecemos, depois o Marte com vegetação e depois o Marte com oceanos. É o processo de terraformação do planeta Marte. Terraformação, em termos típicos da ficção científica, que consiste em você chegar num planeta que não tem as características físicas e ecológicas da Terra, mas é propício a isso, e você formatar esse planeta de acordo com as necessidades nossas da vida terrestre, da vida humana. Então é isso que eles fazem em Marte. Essa trilogia, o Robinson publicou entre 1990 e 1995, por aí. Ele já está completando seus 30 anos. E é considerado um clássico porque ela abrange 100 anos desse processo de terraformação de Marte. Nós mandamos para lá as nossas naves, mandamos para lá cientistas, políticos, administradores, aventureiros, técnicos, escritores e tudo mais, e lá damos início à criação de uma humanidade marciana, exportada da Terra. E aí, a trilogia, que tem somado tudo mais de 1.500 páginas, fala da evolução política desse mar colonizado pelos terrestres, das brigas políticas com a Terra, porque, evidentemente, uma colônia tão afastada começa a ter interesses próprios que entram em choque com o planeta Terra, com a nossa civilização que ficou aqui. E, ao longo de 100 anos, eles criam uma nova sociedade terrestre. E aí, o mais interessante disso é que Robinson trabalha as questões científicas, as questões ecológicas, as questões políticas, as questões administrativas, as questões pessoais, porque as pessoas adoecem, morrem, se apaixonam, se casam, se separam, têm filhos, criam seus filhos, têm problemas com os filhos, esses filhos herdam as funções políticas, os cargos científicos que eram ocupados pelos pais, mas os filhos têm uma visão diferente de como deve ser o avanço da humanidade. Ou seja, nós é que invadimos Marte. Nós mandamos para Marte a nossa civilização com tudo que ela tem de bom, de ruim, de confuso, de lúcido, de atrapalhado, de belicoso, de ecológico. Nós pegamos toda esta nossa confusão, imensa confusão terrestre, e transportamos para o planeta. Não transportamos somente a nossa vegetação, que torna o planeta verde, ou os nossos oceanos, que tornam o planeta azul. A gente manda para lá a confusão terrestre, a confusão humana. E é isso que eu acho que talvez possa acontecer. Não vejo, sinceramente, nenhuma possibilidade de nós sermos um dia invadidos por uma civilização marciana. Os marcianos é que serão invadidos por nós. Acho isso duvidoso também no atual estado do mundo, porque a crise econômica que se pronuncia vai ser a maior de todos os tempos,
e a crise ecológica ambiental, que também se pronuncia e que também vai ser a maior de todos os tempos, não vão nos deixar recursos para isso. Mas vi muitas críticas da trilogia do Robinson e muitos críticos, cientistas e tudo mais, dizem assim, muitas dessas coisas para terrestrializar o planeta Marte já são possíveis com a ciência que nós temos hoje, mas iriam demandar trilhões de dólares e dezenas de milhões de técnicos trabalhando exclusivamente para isso. E nós não temos condições, num planeta como esse, que ainda estamos de fazer guerras desnecessárias, nós não temos condições de arcar com um projeto dessa magnitude. Então vamos sonhar aqui um pouco, vamos traduzir, meus amigos editores, donos de editores, publishers, que estão vendo esse nosso bate-papo, traduzam a trilogia marciana de Kim Stanley Robinson. É uma forma até do Brasil também participar um pouco dessa colonização futura do planeta Marte. Por enquanto, é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, Braulio. A partir do que ele está dizendo, me fez lembrar aí 3 coisas. Primeira, sobre o espiritismo, é que o Camille Flammarion, que era um astrônomo, ele também tinha estudos espíritas, tinha publicações sobre os espíritos e de outra tentativa de conversa com espíritos, etc. Só lembrando um pouco nessa linha do espiritismo ligado aos astrônomos naquele momento, no início do século XX, no caso, né? Outra coisa que ele disse, que na hora que ele estava falando da questão de que aquele livro é um livro muito popular no Brasil, e que se for perguntar às pessoas do Brasil sobre o planeta Marte, o que elas pensariam, quando surgiram essas ideias de habitar o planeta Marte, ou ir para o planeta Marte, logo em 2012, mais ou menos, o número de brasileiros que queria ir para Marte só era menor do que o número de chineses. Era o segundo país do mundo que tinha gente querendo ir para Marte, mesmo com a viagem sem volta. Né? E sem a viagem sem volta. Era uma coisa que a gente planejou colocar no filme, mas, enfim, acabou, tudo era muito mais complicado, né? E terceiro ponto, na trilogia do Robinson que você estava falando, já tem gente que diz que a trilogia é o RGB, que é a coloração digital já é marciana. Que é o Red, Green, Blue, já é a coloração digital, já é marciana, que nem o Robinson está dizendo. Então já tá envolvido aqui entre nós, né? Eu queria passar para vocês a palavra, saber que se vocês têm alguma coisa a perguntar, não sei, queriam conversar um pouco conosco, conversar com o Braulio, aproveitando aqui essa oportunidade. Você quer? Pessoal, vou pedir para quem for fazer pergunta, para que possa ir ali. E até aqui. Para que o Braulio possa ver quem é que está fazendo a pergunta. Mas eu vou, antes de você, eu vou pedir para o Braulio contar para a gente a história do Marco Marciano, que é a canção com Lenine, porque letrista também Braulio então eu podia falar sobre isso para a gente um pouco também. Braulio, estou aqui, desculpa, eu falei bem na frente. Você está sem áudio. Eu tinha tirado o meu áudio, porque está um barulho muito grande aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, a 100 metros do estádio do Maracanã. E vai ter um Fla-Flu daqui a pouco. Então a gritaria, a festa aqui na rua, né, é uma coisa indescritível. E hoje, eu sou flamenguista, eu concordei com a torcida, de bom alvitre fazer a festa antes do jogo. Então vamos comemorar antes, porque a gente já se diverte. Mas essa possibilidade de mexer com a mitologia marciana era uma coisa que tinha muito nas minhas conversas com Lenine. Essa canção que você falou, o Marco Marciano, é uma composição minha com Lenine, que é do disco dele que saiu em 1995, se eu não me engano, o dia que eu faremos contato. Lenine, que vocês conhecem aí como compositor, cantor de música popular brasileira, é um grande leitor de ficção científica. Inclusive, isso foi uma das coisas que nos aproximaram quando a gente se conheceu lá no Recife, antes de morar no Rio de Janeiro. Foi uma das coisas que nos aproximaram, porque eu descobri que ele gostava muito de ler ficção científica, ter lido
várias coisas que eu tenho também, a gente começou numa história de emprestar livros ao autor, e a gente falava muito sobre o planeta Marte. E houve uma época que nós vimos numa revista qualquer as fotos da planície de Sidônia, em Marte. Vocês devem lembrar disso, que nos anos 80, uma das sondas da NASA sobrevoou o planeta Marte e fez uma série de fotos e apareceu um rosto. Numa dessas fotos apareceu um rosto que tinha, pela medição da distância e tudo mais da nave, 1,5 km de comprimento. Era um rosto humano que parecia esculpido nas colinas, nas montanhas de Marte. E isso deu o que falar. The Face in Mars. E era uma coisa que estava em toda a imprensa, a gente começou a ver isso e tal. E a gente teve a ideia de criar um marco. O marco é um tipo de poesia dos cantadores nordestinos e dos poetas de cordel, que eles inventam construções gigantescas que eles criam ou no meio do oceano, ou no meio de um deserto, ou no meio de uma cidade, seja lá onde for, uma espécie de torres de Babel gigantescas, cercadas de muralhas, com mais de 150 torres, 2 milhões de soldados, 150 canhões atômicos e tudo mais para se defender são verdadeiras fortalezas medievais, só que totalmente mirabolantes. Isso é um gênero da poesia do cordel muito em voga nas décadas de 1910, 1920, 30, 40. Então nós temos o marco do meio do mundo, o marco pernambucano, o marco paraibano, a fortaleza de o forte de Guarabira, a defesa da Lagoa, e muitas outras histórias que são essas fortalezas gigantescas que os poetas constroem e que outros poetas às vezes publicam outro folheto de cordel dizendo como derrubei o marco pernambucano. Então é um verdadeiro desafio entre eles, um criando uma fortaleza gigantesca através de versos, é claro, acústico zero, que o poeta não é pouco, e o outro destruindo a fortaleza de tudo. E eu e Lenin disseram, vamos fazer um marco marciano, vamos construir o nosso marco lá no planeta Marte. E aí nós dizemos, como é que começa? Pelos alto-falantes do universo, vou louvar-vos aqui na minha loa, um trabalho que eu fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. É uma maneira da gente fazer um marco que ninguém nunca tinha feito, porque o poeta de Timbaúba, lá de Pernambuco, amigo nosso, meio comum, José Honório, fez um folheto chamado O Marco Cibernético, que é todo protegido por robôs armoriais. Aí a gente deu o folheto do dicionário e disse, pronto, rapaz, o cara agora quer desmoralizar a gente tem que fazer uma coisa maior do que essa, que dizemos o marco marciano, que aí eu duvido que ele agora vá para outro planeta. Então isso mostra que existe. Com isso, a gente diz, cara, essa ideia é muito boa, porque a gente liga a ficção científica, a gente liga as descobertas científicas da NASA, com esse negócio do rosto em Marte, a gente liga a nossa literatura de cordel e a nossa cantoria de viola nordestina. E Lenin gravou a música utilizando um ponteio que a gente pegou no Rio de Janeiro, o cantador azulão, e essa melodia a gente mostrou uma vez para Ariano Suassuna, e Ariano Suassuna disse, muito bonita essa melodia, eu ouvia quando eu era pequeno, fulano de tal, tocando essa melodia quando cantava no marco pernambucano. Então fechou o ciclo. A gente casualmente pegou uma melodia que tinha sido utilizada também para cantar o marco pernambucano na infância de Ariano Suassuna, ou seja, na década de 1930. É um imaginário. Todos nós estamos próximos disso. A ficção científica nos traz, mas a literatura de cordel e a cantoria de viola também nos traz. Se você for olhar, isso está embebido em nossa cultura. Marte é o quê? É um repositório das nossas fantasias inconscientes. Pode fazer. Alô? Oi. Eu não sei, o Braulio consegue vê-lo dali? Sim? Acho que aqui no meio. Oi, Braulio. Você está me vendo, Braulio? Opa, todo mundo. Oi. Então, boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou inclusive orientando do Alfredo no mestrado. Adorei o filme, viu, Jânio? Adorei. Eu anotei 3 coisas no quarto. Eu deixei meu celular aqui porque eu estava aqui
com as anotações, né? As duas primeiras coisas que eu anotei, uma foi sobre a fala do Braulio, que esse Red Mars, o Green Mars e o Blue Mars parecem muito uma visão positiva do paradoxo de Fermi, né? Que é uma coisa que é super, super discutida dentro do meio da ufologia e também do meio científico, assim, que é um paradoxo, que na verdade não é um paradoxo, que também não foi escrito por Fermi, mas ficou assim a ideia de por que já que existe uma possibilidade muito grande de existirem extraterrestres, por que eles não entram em contato com a gente? Enfim, daí existe uma explicação que tem tudo a ver com colonização e tal, e essa trilogia aí me pareceu muito como a forma mais positiva possível da conclusão do paradoxo de Fermi. Uma coisa também que eu achei super legal, Braulio, que talvez também me explica muito essa abordagem muito forte esse imaginário muito forte, né, sobre o marciano vindo do espiritismo, explica muito também, talvez, o tanto de casos icônicos de ufologia que existem aqui dentro do Brasil, como, por exemplo, o ET de Varginha, que é perto também, né, tipo, é no mesmo estado, eu sou de Minas Gerais, né, é no mesmo estado no qual ficava justamente Chico Xavier, essas coisas todas, então existe uma proximidade muito forte disso. Também tem a Operação Prato, mas enfim, isso daí são outras questões. Pode ser também muito dessa influência forte desse sincretismo religioso, bem interessante que a gente tem do catolicismo com o espiritismo, alguma justificativa de ter uma cultura muito forte de ufologia aqui também. A terceira coisa, que é mais para a Jane, que é um pouco sobre a forma do filme, o que diz um pouco sobre a minha pesquisa. Tem um autor chinês, que eu leio muito, que chama Yuki Hui, que ele é um filósofo da tecnologia e tal, eu já até passei para o Alfredo, inclusive. Você comprou o livro, comprou? Que tem um texto dele que ele fala, não sei se é citando Kant ou Hegel, mas um desses dois, que ele fala uma coisa que eu acho muito curiosa, que os dois momentos quer dizer, as duas invenções científicas que mais ajudaram a gente a mudar a nossa episteme como ser humano foram justamente o telescópio e o microscópio, porque a gente percebeu que a gente é muito maior e muito menor do que a gente imaginava do que era. E em aspectos formais, eu acho que o seu filme, de certa forma, faz isso, porque ao mesmo tempo que você, falando sobre Marte, dá um universo muito mais expansivo e colocando a gente de uma forma muito pequena, é também uma coisa que faz a gente questionar a nossa própria humanidade e vir para uma reflexão interna, sabe? Então eu achei muito interessante como você fez isso em aspectos formais e narrativos assim, no filme. Enfim, queria comentar só essas três coisinhas mesmo. Antes do Braulio falar, queria agradecer e queria dizer que fico muito feliz com a sua observação. E, na verdade, eu gosto muito, a gente está falando de ficção científica, né, de lembranças de ficção científica. O que você diz me faz me lembrar do Micrômegas, que é um personagem do Voltaire, que também é considerado um dos primeiros contos de ficção científica, se não o primeiro de ficção científica, que é um ser que vem de Sirius e que chega no planeta Terra. E é uma conversa de filosofia, na verdade. Sim. Mas é uma conversa sempre pensando nesse universo do micro e do macro. E ele fala sobre a possibilidade, como é que vocês, seres humanos, que têm só 5 sentidos, conhecem o mundo. Ele está falando sobre essa possibilidade, porque ele é um ser que tem, se não me engano, 2.000 sentidos. Certo. E ele não conhece o mundo com 2.000 sentidos, e vocês, esses seres minúsculos, como vocês conhecem o mundo só com 5 sentidos, né? E aí é uma longa conversa sobre a questão da percepção, que é a filosofia da época, etc. Mas o nome dele é muito genial, porque ele é micro-nega ao mesmo tempo, né? Essa ideia de você ir e vir. Mas isso é sensacional, você poder fazer zoom in, zoom out ao mesmo tempo, né? No nosso tempo. A gente hoje, quando a gente pensa nas tecnologias que a gente tem, talvez a ideia de cinema que a gente tinha que ter a ver com o tempo, ela hoje em dia tem muito mais a ver com zoom in, zoom out, do campo da visualização, do que com o tempo do cinema. Então, realmente, a gente está vivendo um momento telescópico, microscópico o tempo todo, fazendo zoom in, zoom out o tempo todo, né? Que é um pouco o que a gente chama de escalabilidade, capacidade de escalar
para pequeno e para grande. E eu acho que eu fico feliz de você ter dito isso, porque acho que tem muito a ver mesmo com tudo que eu estou fazendo. Sim, e Alfredo fez a montagem, não foi? Sim. Foi, né? Achei muito interessante também o que o Alfredo fez, por exemplo, de colocar vários fragmentos de imagens, né, como se fosse literalmente uma... Vicky. Essa foi uma concepção da Vicky von Poser, que é muito interessante, porque a ideia é a seguinte: hoje o planeta Marte, ele chega até nós nessa imagem chamada real da NASA por meio de pequenos thumbnails que são montados como mosaicos. Então a gente volta lá no Madaba Map, que é aquele mapa feito por meio de mosaicos há 1000 anos atrás, que fazia com que as pessoas contassem o espaço e fossem construídos por meio de mosaicos. Então a imagem que a gente vê fabulosa, sensacional, que parece um game na verdade, né? Ela é toda montada por meio de coisas que são pós-produzidas no planeta Terra, por suposições, por induções e etc. Então isso, a Vicky, por causa dessa questão do mosaico, ela construiu esses elementos todos via mosaicos também, dentro dessa uma concepção dela, que é muito interessante. Isso é interessante, que pega justamente essa parte do micro e do macro. Exatamente. É. Também é um recurso para a gente se safar do problema da imagem do YouTube, que ela é muito ruim para ser passada na tela grande. Claro, né? A gente tem que saber como é que a gente vai usar isso, porque na hora de fazer a apropriação dessa imagem, ela sempre fica pior do que a imagem que a gente captou numa super câmera 4K, por exemplo. Né? Com certeza. Mas tem uma pergunta que você fez para o Braulio, né? O negócio da trilogia. Da trilogia da relação com o paradoxo de Fermi, e também sobre essa questão desse sincretismo religioso entre espiritismo e o catolicismo, e essa forte cultura de ufologia. Enfim, ufologia é essa coisa, né? Aqui do Brasil. Mas é isso aí. Agora eu vou virar de costas, porque senão não vou ver você me responder, tá bom? Tá certo, Matheus. Obrigado pela participação. Olha, a ufologia é uma coisa interessante, cara, porque veja só, eu passei a minha infância bombardeado por essas coisas. Quando o ser humano, Yuri Gagarin, Alan Shepard, todos esses outros, a cadela laica, fizeram seus voos orbitais pela primeira vez, eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. Eu me lembro de um dia, lá em Campina Grande, meu pai chegando na hora do almoço com um jornal, abrindo para a gente, mostrando assim, a manchete do jornal, acho que era o Diário de Pernambuco, que ele comprava lá na Paraíba, porque meu pai era de Recife, ele gostava de ler, e assim, amanhã, Lunik revelará se existe vida na Lua. Porque a nave Lunik ia dar a volta à Lua, pelo lado oculto da Lua, pela primeira vez, ia ser no dia seguinte. E a gente, todo mundo em casa, pulando em cima das cadeiras e vibrando com uma torcida de futebol, porque a gente estava torcendo para que houvesse vida na Lua, para que houvessem cidades, pontes, usinas, aeroportos, coisa que é complicada. Eu vivi esse momento, era um momento de euforia muito grande com o voo espacial, final dos anos 50, começo dos anos 60. E também uma coisa de ufologia, tem muito livro sobre isso, tem um monte de livros sobre isso, valor. Os livros do George Adams, que é um cara famoso e é muito contestado na ufologia, eu li com 9, 10 anos de idade. Agora, em Campina Grande, hoje em dia, existe um encontro chamado Encontro da Nova Consciência, que é um encontro que acontece durante o Carnaval, porque a cidade ficava vazia, e trazia ciência, filosofia, religião, palestras sobre cultura de modo geral. E tinha um encontro de ufologia, encontro dos ufólogos, que o pessoal ia lá para fazer palestras sobre ufologia. Eu ia assistir, ficava no mesmo, ia para lá, que eu já morava no Rio, ficava no mesmo hotel e conheci vários deles. E daí a pouco começou a ter uma briga muito grande nas palestras, nas mesas redondas, e eles dividiram o encontro dos ufólogos em 2 encontros. Então tem o encontro da ufologia mística e o encontro da ufologia científica. Isso tem lá até hoje, há mais de 20 anos. E eu, conversando uma vez com um ufólogo já falecido, chamado Claudeir Covo, talvez muita gente aí conheça. Eu disse, Claudeir, como é essa história? Ele disse, olha, é
muito delicado isso, porque todos nós somos colegas, todos nós temos o mesmo ideal, só que uns perseguem esse ideal do ponto de vista místico-religioso. E outros são mais parecidos, assim, com, vamos dizer, médiuns como Chico Xavier, que você falou ainda há pouco, e tal, pessoas que têm uma fé espiritual na existência dos discos voadores e dos extraterrestres. Eu sou de outra linha que é mais parecido com os astrônomos, com as pessoas da NASA, da tecnologia do voo espacial. Será possível um disco voador voar? Será possível pousar, acelerar dessa forma, mudar de rota tão bruscamente, sem se fazer em pedaços? A ufologia científica pensa nisso. E eu achei isso muito interessante, porque eu perguntei para o Claudio, você já viu algum disco voador, algum OVNI, alguma coisa? Ele disse, olha, eu pesquiso isso há mais de 15 anos. Eu vi algumas coisas que eu não sei o que são. Mas eu não posso dizer que porque eu não sei o que são naves extraterrestres, que são naves alienígenas. São o quê? Objetos que voavam e que eu não consegui identificar. São objetos voadores não identificados. Eu acho isso muito interessante, porque é uma divisão que existe em tudo. Existe até na literatura, uma literatura de cunho mais científico, uma literatura de cunho mais místico, e assim por diante. É uma questão em aberto, mas que reflete, digamos assim, duas fases importantes da cultura em nossa civilização, em nosso século, em nosso milênio, em nossos tempos. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante foi essa coisa do pequeno e do grande, e até me lembrou, porque a Jane usou agora a imagem da estrela Sirius, né? O micrômetro de Voltaire, que é realmente uma sátira do século XVIII, olha aí, mais antiga do que tudo, com a presença de visitantes extraterrestres aqui no nosso planeta. Mas me lembrou uma frase de Mário Quintana, que ele disse que, aos olhos de Deus e do universo, a estrela Sirius, um micróbio e o prefeito de Conselheiro Lafayette são do mesmo tamanho e têm a mesma importância. Isso é uma frase do Mário Quintana, que eu acho muito, muito engraçada, porque parece uma maneira de você desvalorizar tudo, comparar o prefeito de Conselheiro Lafayette, acho que é essa a cidade que ele fala, a estrela Sirius, isso aí com certeza que é Sirius, que é uma das maiores estrelas que a gente conhece, e o micróbio, são tudo do mesmo tamanho, tem toda a mesma importância. Mas isso não é para dizer que não são importantes, é para dizer que são importantes. O prefeito aí está simbolizando todos nós, o prefeito está simbolizando a humanidade. A gente se acha mais importante do que o micróbio, e alguns se acham menos importantes do que a estrela Sirius, outros se acham mais. Tem muitos prefeitos aí que se acham mais importantes do que Aldebaran, Sirius e todos os corpos celestes juntos. Mas isso me lembra também essa frase do Quintana, que é uma frase bem-humorada. Quintana não era somente um poeta de grande sensibilidade, era um leitor de Rei Prédio, porque Quintana lia ficção científica, e tem vários poemas de Mário Quintana dedicados a Rei Prédio, que ele se refere a Rei Prédio. Mas esse senso de humor me lembrou uma coisa importante também sobre essa coisa da escala do grande e do pequeno. Teilhard de Chardin é um grande pensador católico. Eu já li alguma coisa dele e me lembro que era justamente o Lenine que me aconselhava, porque Lenine, nosso grande compositor e cantor, ele é o produto de um pai comunista e uma mãe católica. Ele falou isso nas entrevistas dele o tempo todo. Então ele disse que nasceu com essas duas influências. Talvez por influência da mãe, ele me aconselhou a ler o padre Teilhard de Chardin, um padre francês, belga, que era paleontólogo e que era cientista também, e que começou a divulgar as descobertas dele, teve uma briga com a igreja, enfim. Mas Teilhard de Chardin, no livro dele, O Fenômeno Humano, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, a ciência nos fez descobrir, aí entra, Jane, essa coisa do microscópio e do telescópio, mais uma vez. A ciência humana nos fez descobrir o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Ele diz, e nós estamos aqui no meio de uma coisa que nem somos tão pequenos quanto um, nem tão grandes quanto o outro. O que é o nosso mundo? E ele responde, nós vivemos na faixa do infinitamente complexo. Eu acho isso muito importante.
Porque no infinitamente pequeno, o que é que você tem? Os átomos, menos, os quarks, os superstrings, os supercordéis da matéria, que se comportam de acordo com meia dúzia de leis, força forte, força fraca, eletromagnetismo, gravidade, e mais nada, é só o que existe, assim, nesses minúsculos grãos, nos menores pixels, os menores mosaicos da matéria. É tudo muito simples. As leis básicas da matéria são muito simples. E quando você vai para as estrelas, quando você vai para a formação das galáxias, para o Big Bang, para o modo como o universo está se expandindo, essas são as mesmas leis físicas, que são muito simples. Enquanto que nós vivemos no mundo da biologia, da matéria orgânica, da vida, das sociedades, da cultura, da psicologia, da arte, da religião, da ciência, da poesia. É um mundo infinitamente complexo. Nada disso que existe no nosso mundo existe lá no mundo dos quarks e dos elétrons, e existe lá no mundo da estrela Sirius, da estrela Aldebaran, ou do grande atrator de galáxias, dos telescópios, Hubble, os outros. Nós vivemos na faixa do extremamente complexo. É aqui que existe, segundo Teilhard e Chardin, o fenômeno humano, com tudo que ele acarreta, com tudo isso que nós criamos. Pintura, astronomia, cinema, música pop, futebol, literatura, poesia, ciência, física, química, biologia, paleontologia. Todo esse universo extremamente complexo é o que nós vivemos. E ele diz assim, nós devemos nos orgulhar de termos criado isso e devemos ter a humildade de reconhecer as grandes tarefas que existem diante de nós neste nosso mundo do infinitamente complexo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Por favor. Boa tarde, sou Henrique, mas eu faço estilo de roteiro com o super bom. Queria agradecer a oportunidade de uma pergunta aqui, e ela, claro, também elogiar o interessantíssimo filme, e era sobre, né, uma vez que o imaginário marciano, ele assim, tem uma parcela pelo espiritismo, por Ramatiz, toda essa ideia de que Marte poderia ser um plano para algo além, né? Um momento onde as pessoas sobem, elas passam um tempo ali, até poderia ser feito uma comparação, um paradigma católico, né? Do purgatório, aquela nossa segunda vez, né? A segunda chance. Poderia ser feita uma comparação com o que muitas pessoas acreditam hoje sobre a colonização de Marte, que seria a nossa segunda chance de tratar bem o planeta, de trazer tudo que a gente fez de errado aqui e mudar completamente. Henrique, eu vou te falar. Eu estava vendo uma frase que dizia aí essas coisas de autoajuda que o pessoal põe nas redes sociais, e dizia assim: dê sempre uma segunda chance a alguém, mas nunca dê uma terceira. Porque se a pessoa errar 2 vezes é porque não merece uma terceira chance. Eu acho que isso seria muito grave para a nossa sociedade. E eu acho, agora eu vou dizer a minha opinião pessoal sobre isso, que mais importante do que colonizar o planeta Marte, ou qualquer outro, é recolonizar a Terra. Tentar diminuir a espantosa destruição que nós fizemos nesse planeta, tentar encontrar um equilíbrio com as outras forças vivas ou inorgânicas, as placas tectônicas dos oceanos, que existem no planeta, tentar viver em equilíbrio com isso tudo e tentar, ao mesmo tempo, olha o tamanho da tarefa, criar sociedades justas em que todos os seres humanos vivam aproximadamente no mesmo plano de bem-estar, de segurança, de liberdade, de aventura, de cultura, de acesso à cultura, de acesso à cultura. Então, isso, para mim pessoalmente,
é 1 bilhão de vezes mais importante do que colonizar o planeta Marte, colocar a atmosfera de oxigênio no planeta Marte, plantar e colher milho, trigo, soja, sei lá o que, no planeta Marte. Vamos plantar e colher aqui. Nós temos condições de alimentar o planeta inteiro, mesmo com essa gigantesca quantidade de 7 bilhões de pessoas. Nós temos condições de fazer isso. Não fazemos porque existem uma série de imposições históricas, culturais, políticas, e principalmente não existe vontade política de fazer isso. Porque é mais lucrativo destruir o planeta e nos dar a ilusão de que somos capazes de fugir daqui para fazer noutro, muito mais hostil, o que não fizemos neste, que é 100% hospitaleiro a nós, tanto é assim que aqui estamos. Então, acho que isso seria muito mais importante. Mas, ao mesmo tempo, a longo prazo, não sou tão otimista assim. Eu acho, infelizmente, que nunca colonizaremos o planeta Marte e que temos uma grande chance de destruir irremediavelmente o planeta Terra. Infelizmente, é o que temos para hoje. Acho que o Brown tem razão. Assim, um pouco, falando um pouco sobre o ponto de vista do filme, quando a gente termina o filme mostrando aquele deserto, que é o deserto da Califórnia, que é semelhante ao planeta Marte, que a gente sabe que é. Aí a gente tem um plano que é da Amazônia, cheio de árvores, né? A gente tem um universo verde, de alguma forma, aqui, né? Que está sendo absolutamente destruído. Quase cada dia que passa, ele está se transformando em planeta Marte, a cada segundo. Então, acho que o planeta Marte acaba sendo para a gente uma espécie de lição, como se a gente estivesse sempre vendo lá nele algo que poderá nos acontecer. Então, o planeta Marte é um espelho dos nossos desejos, dos nossos medos. Os marcianos viriam, nos atacariam, os marcianos vieram, os marcianos estão aqui, ou o que quer que seja, e agora não temos mais os marcianos com tanta presença, né? Que a gente não conseguiu encontrá-los lá. Mas, no entanto, o planeta continua sendo uma espécie de exemplo, né, do que é um planeta desértico absolutamente. E dessa forma ele acaba de novo entrando no circuito mental nosso sobre o que é que como nós não devemos fazer para ser novamente o planeta Marte. Né? Novamente não, ou seja, o planeta feito como se Marte fosse um futuro possível da Terra. Então, dessa forma, quando a gente termina lá a nossa aula de marciano, até o nosso professor de marciano está aqui, queria agradecê-lo, está aqui, olha, se alguém quiser ter aula, ele está aí presente, né? E ele termina o filme falando em aliança, né? Aliança, vamos aprender a falar aliança. É quase assim, vamos aprender a falar essa linguagem marciana, de alguma forma, para tentar entender como não fazer com a Terra aquilo que teoricamente ou ficticiamente teria acontecido com Marte. Então, dessa forma, eu acho que hoje é um pouco como a gente vê o planeta, diferentemente do homem do início do século. Né? Eu queria falar assim, bom, primeiramente que eu concordo muito com o que o Braulio acabou de colocar, né? Eu só não concordo com o time que ele torce, mas esse é outro assunto. Eu acho que o time do Braulio é todo vermelho. Pois é. O nosso time é verde e vermelho. Entendeu? Ih, Braulio, não faz isso, não. Mas eu concordo muito. É uma relíquia marciana. Mas é eu concordo muito com o que ele colocou, a lembrança que ele trouxe de tudo. Bom, eu sou meio que estudante do Braulio, sem ele, né, ter me dado aula, assim, porque foi dos primeiros escritores, assim, de ficção científica e dos primeiros que publicaram sobre o que é ficção científica, né, em português. Então, eu sou muito influenciado pelas ideias dele. Mas nesse caso, então, o que ele falou vai muito ao encontro do que eu penso também. Eu acho que, infelizmente, talvez não dê tempo de colonizar, de chegar... Não, a palavra colonizar é ruim, né? Já é pesada, que ela já implica, né? Mas, assim, de visitar, né? Vamos
falar assim de chegar a Marte, talvez não dê tempo. Tudo indica que não. Ele até falou o que temos para hoje, mas são fatos mesmo, né? A gente está num caminho meio irreversível de destruição ambiental, né? E a lembrança que ele traz também da questão do imaginário de Marte no espiritismo, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que aí é uma coisa também que eu venho investigando há muito tempo e, de fato, o Braulio foi certeiro nesse aspecto de falar que a gente fica muito, de repente, atrelado a questões de ciência ou da literatura de ficção científica, mas tem todo esse imaginário religioso, né, que é muito mais, tem um apelo muito maior e uma amplitude muito maior, né? E eu queria também reforçar o fato de que eu acho que nós estamos numa fase. O filme é um pouco sobre a projeção, né? Marte, na verdade, ainda é muito o que a gente pensa da gente, né? E tem também a coisa o gramado do vizinho sempre é mais verde, né? No caso lá é mais vermelho, é mais desértico, né? Mas se a gente escutar, né, cientistas, e aí o Braulio comentou no início da fala dele, já estão aparecendo, ele falou de terraformação, que é o romance, né, que é um pouco o tema do romance do Kim Stanley Robinson. Mas até onde eu sei, é um campo que está ganhando fôlego mesmo, né? Que reúne, né, realmente uma frente de cientistas aí, então está no horizonte realmente do possível, embora seja improvável, porque como é que você vai para outros planetas se tem gente com fome aqui, né? Até o Braulio lembrou bem, lembrar de guerra, mas tem as guerras ainda tem fome, né? Então, então assim, fica agora, parece muito improvável. Por outro lado, e eu acho que a gente está vivendo esse momento, eu acho que talvez não, olhando para trás, e eu lembro muito bem quando o Braulio falou do rosto de Marte, porque aquilo lá eu fiquei sem dormir, porque eu era criança, eu tinha pesadelo quando eu assisti o Fantástico, sabe? O Fantástico sempre me deu muito pesadelo, acho que por motivos óbvios. E aí eu lembro visivelmente da noite que acho que era aquele Cid Moreira, né? Não sei, ele falou o rosto em Marte. Aparecia um rosto, era um rosto mesmo, né? Era uma sombra, né? Um sombreado, lógico. Mas chegaram até especialistas falar que achavam que aquilo era uma tentativa do marciano dizer, olha, nós somos humanos iguais a vocês, nós temos aqui, olha aqui, ó, para vocês verem aqui. E aí isso me impactou, eu não dormi, tive pesadelo. E também tem a ver com a questão do visível, da escala que a Jane falou, que o Braulio também falou, e que me veio aqui como uma digressão. Eu vou encerrar porque eu estou tendo uma fala completamente encadeada, aleatória, randômica, mas enfim, que foram muitas informações, né, entrando. Mas é a questão do Marte a gente está projetando muito sobre Marte. E eu acho que a gente, olhando para trás, nunca teve um momento em que Marte foi tão mercantilizado, assim, né? Do ponto de vista de vamos vender, lotear Marte, porque talvez a gente tenha chegado no momento que o planeta aqui já não tem mais fronteira para você. Tem, né? Mas, enfim, tem forças que tentam impedir, então vamos tanto que estão vendendo as passagenzinhas, né? Estão fazendo um loteamento já de Marte, assim. A gente nunca teve essa... eu não acredito que isso estava no imaginário de outros autores e de artistas anteriores, que a gente comentou aqui. Mas a gente está tendo... eu espero que Marte não vire um negócio desse jeito. A gente tem essa esperança, né? Porque ninguém merece, né? Nem Lua, nem Marte, né? Enfim... mas Marte também está é um imaginário também que é beneficiado pela proximidade, né? Porque uma coisa que eu acho que a gente pode falar até melhor aqui, e que o Braulio também deve conhecer bem, essas imagens que a gente vê da NASA, assim, da galáxia,
né? Descobriram, até poucos dias descobriram a estrela mais distante, e tem uma fotografia. Aquilo, do ponto de vista mesmo não é possível a gente ver aquela imagem, né? Aquela imagem, eu acho que ela é uma imagem impossível. Uma vez é uma imagem obviamente criada, construída, porque uma vez eu até estava assistindo uma apresentação num congresso que era sobre fotografia da NASA, e eu falei assim, mas escuta, isso aí não é a visão de Deus, porque a gente não tem ampla capacidade visual, né? É muito limitado a nossa, né, para ver uma galáxia dessa maneira, não dá. Então é uma forma também representacional, né? Então o filme traz essa coisa dos mosaicos ali, né? Que é uma estratégia, né, para se representar certas coisas que podem ser eventualmente até chamadas de sublimes, não sei. Aí eu trouxe esse pensamento para dividir com vocês. Acho que isso é uma parte do filme que acho que agora eu pesquiso mais, né? Assim, a história do computador produzindo a imagem, que é a imagem que a gente vê de Marte, né? Então essa imagem ela não é de origem fotográfica química, né? É uma imagem digital e que tem, na realidade, a gente não tem a gente tem a câmera lá enviando esses dados, e esses dados chegando até aqui, e eles são pós-produzidos. Mas até Marte, eu acho que até dá para pensar melhor numa indexicalidade, assim, você pega referências e faz de uma forma melhor, porque a gente enxerga melhor, né? Mesmo com o telescópio. Mas quando você pensa, por exemplo, hoje a notícia de hoje, não sei se vocês viram, que os anéis de Saturno estão se apagando, né? Então, aí eu falei assim, gente, nossa, parece metáfora sobre guerra na Ucrânia, né? Assim, os anéis de Saturno estão se apagando. Metáfora do mundo, né? Até isso que se apaga. Imagino que neste nível, eu tenho a impressão de que são só indícios de ondas. São ondas que são captadas e que são transformadas em imagens por agências, para que a gente tenha uma noção, e que muito provavelmente essas imagens vão se modificar ao longo dos anos absurdamente. Daqui a 200 anos, aquilo que foi visto deste campo que é imaginário computadorizado, ela talvez seja muito diferente da imagem que a gente tem agora. Tem um dado, aproveitando só para complementar essa informação, acho que uma parte das pessoas aqui talvez saibam, mas talvez tenha gente que não saiba. A descoberta de planetas, aparece lá, descobriram um planeta, um exoplaneta, né? Num local X. Aí aparece a imagem. Mas a descoberta desse planeta não foi visto. Na verdade, foi, por exemplo, a percepção de um desvio de onda, né? Ou a estrela do local, por exemplo, a intensidade, eventualmente, da radiação varia, aí o astrônomo fala, intui que aquilo pode ser por conta da presença de um... Eu acho que são muitos dados, né? Até ele chegar a um elemento mais consistente. Vão reunir. São inúmeros dados que são colocados, mas não é eu vi aquilo como se via com o telescópio. Mas o Fantástico fala que... Porém, eu acho que a gente até conversei com o Braulio antes sobre isso. Existe hoje um novo marciano no imaginário astrofísico, que é o Muamua. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um objeto que teoricamente foi visualizado. Aqui não é planeta, mas... Que não é um objeto natural. Que não corresponde às formas naturais do universo. Em forma de um charuto. Um charutão. Esse objeto é, teoricamente, um objeto artificial que especula-se hoje sobre esse objeto, assim como se especulava sobre os marcianos anos atrás. O monolito do Clark. O monolito, claro. Faz mais sentido, né? Na ficção científica adiantou aí o Muamua, de certa forma. Mas é um objeto de especulação atual. Então, no lugar dos avistamentos ufológicos, que hoje é mais difícil por uma capacidade de sensoriamento muito maior no planeta, de você saber tem disco voador ou não, né? É mais complicado o problema do avistamento devido a essa facilidade de monitoramento do planeta Terra.
aí este objeto que é encontrado fora da nossa galáxia, chamado Oumuamua, que passa a ser um objeto de especulação novamente. Bom, isso aí, terminando esse assunto. Pessoal, a gente está encaminhando para o final, então o André vai fazer uma pergunta e se alguém tiver, eu ia pedir para fazer ao mesmo tempo duas perguntas, para que a gente possa seguir para despedida, vamos dizer assim, para as considerações finais. Alguém mais, além do André, gostaria de fazer uma fala, um comentário, uma pergunta? Ok? Então, vai lá, André. Olá, muito legal o filme, a discussão é bem importante, isso principalmente eu falo do Braulio. E uma coisa que eu queria perguntar, eu estou lendo o Sapiens e ele fala muito que o ser humano diverge dos outros animais, principalmente por conta da nossa habilidade de falar sobre coisas que não existem. E eu queria saber se até o cinema, como uma linguagem, como um modo de falar sobre coisas que não existem, o quanto isso ajuda a gente a compreender um mundo onde a gente sabe muito pouco e vendo Fantástico meio distorcido, ou quanto atrapalha, porque é isso que a gente cria, complexidades, como você falou. A gente cria complexidades para explicar coisas que são muito simples. Queria saber como que o imaginário, a ficção, o cinema e principalmente as formas de arte comunicam isso. Elas ajudam, elas atrapalham? Olha, André, eu acho que as duas coisas, porque nós temos que ter em mente o seguinte: um filme é uma construção feita por um grupo de pessoas. Depende, evidentemente, da imaginação dessas pessoas, do estudo que essas pessoas tiveram, das condições de trabalho que essas pessoas tiveram. Então, se a gente quiser fazer uma reconstituição de luta de gladiadores no Coliseu Romano, se você entregar isso para o Ridley Scott, acho que foi Ridley Scott que fez o filme Gladiador, né? Ele tem todos os recursos para fazer um coliseu de verdade, que pareça de verdade, seja digital, seja físico. Pesquisa de ambiente, pesquisa de iluminação, de que cor era a areia do Coliseu Romano, de onde era trazida essa areia, se vinha de algum tal, se era da própria cidade. Tudo isso é pesquisado, tudo isso é possível pesquisar junto aos historiadores, arqueólogos, etc. As roupas, as armas, a aparência física das pessoas, a ritualização disso que está sendo mostrado no filme. Tudo isso, quando você tem dinheiro e equipes técnicas ganhando bem para pesquisar e fornecer um retrato, não vou dizer 100% verdadeiro, um retrato plausível, um retrato verossímil do que era aquilo de 1000 anos, de 2000 anos atrás, é possível. Agora, quem está vendo o filme, muitas vezes gosta mais de uma coisa fantasiosa, mas que é chamativa do ponto de vista visual, do que de algo que é muito cientificamente pesquisado, mas que por isso mesmo talvez pareça pobrezinho, pareça sem graça. Então, quando você pesquisa cientificamente uma cidade medieval, um navio, os galeões espanhóis do século XVI e tal, não sei o quê, uma aldeia pré-histórica, ou seja lá o que for, quando você pesquisa muito e reconstitui com o maior detalhismo científico possível, nem sempre isso, que é tão verossímil, vai influenciar a cabeça das pessoas. As pessoas acabam perversamente se deixando influenciar por um filme B qualquer, por um seriado japonês, por um desenho animado. Essas coisas são muito mais impressionantes do ponto de vista visual e elas é que acabam, muitas vezes, criando o nosso repertório de informações. Ao longo da minha vida, eu tive centenas de surpresas quando abri livros, quando vi filmes, vi documentários, outras coisas, mostrando que eram realmente certos ambientes do passado, certas cidades distantes, que na minha cabeça era uma coisa completamente diferente. Por quê? O cinema e a televisão me mostraram desse jeito. E a gente sabe também que mesmo no cinema de Hollywood, onde tem dinheiro a dar com pau, muitas vezes os caras viajam na maionese, os caras querem fazer uma coisa completamente fantasiosa também,
Porque diz, assim é muito mais interessante, não quero saber como era de verdade. Isso aqui é um filme. Já vi muita gente aqui mesmo no cinema brasileiro dizer, gente, isso aqui é um filme, esquece o que foi de verdade, isso aqui é um filme. Mas essa roupa, o filme é no século XVI e esse tipo de camisa só surgiu no século XVII. A pessoa diz, gente, isso é um filme, pelo amor de Deus, não é uma lição de história. Nosso imaginário é todo costurado por isso. Pelo verossímil e o inverossímil, pelo falso, pelo verdadeiro, pelo que foi pesquisado, pelo que foi inventado por 2 ou 3 cenógrafos tomando isso na véspera da filmagem. Então, isso eu acho até mais interessante do ponto de vista da antropologia cultural, da análise de como funciona o nosso pensamento coletivo, do que da ciência propriamente. A ciência é uma coisa fantástica, uma coisa sensacional, mas ela é limitada. A ciência é o que ela consegue provar. A ciência é o que ela consegue demonstrar. E se ela conseguir demonstrar somente um pouquinho, e esse pouquinho for um pouquinho sem graça, pronto, é sem graça, mas é isso. A ciência tem isso para mostrar. A literatura não, o cinema não, a pintura, o videogame, a história de quadrinhos, o desenho, a gente viaja. É nossa imaginação. Então, eu acho que grande parte do nosso imaginário cultural, coletivo, é mais formado pelos nossos desejos, os nossos medos também, como a gente já comentou aqui hoje, nossos desejos, nossos medos, nossas esperanças, nossas expectativas, as expectativas, esperanças e desejos dos nossos adversários, de outro país ou de outros continentes, sei lá. Tudo isso vai tecendo um imaginário. É um imaginário feito muitíssimo mais, 90% talvez, pela imaginação pura do que pelo que é possível demonstrar cientificamente. Agora, temos que ver sempre o que é que nós estamos procurando. Se nós estamos procurando o que aconteceu de fato na vida material das pessoas, no planeta material chamado Terra, ou se nós estamos preocupados em saber o que é que nós, como humanidade, como sociedade, como cultura, pensamos a respeito disso. Aí nós temos que mergulhar nos sonhos, nos livros, nos poemas, nas pinturas, nos filmes, porque isso é o que nós pensamos. Não tem que ser necessariamente igual ao que existe na realidade. Eu liguei. Perfeito isso que o Braulio falou. Nossa, nem dá para acrescentar muita coisa, mas eu queria só comentar a respeito da especificidade do cinema, né? Como o Braulio, vou dar alguns exemplos até. Dependendo do propósito, do objetivo do projeto, não é? Você vai ter filmes mais ou menos fidedignos, e em alguns casos você tem, por questões mesmo da própria mídia, a impossibilidade de ser extremamente fiel àquilo. Isso vai desde, por exemplo, a simulação de determinados efeitos sonoros, que às vezes é mais interessante você fabricar artificialmente aquele efeito do que você capturar ele no ambiente real, até soluções da ordem do dramático, né? Então, até ia sugerir para vocês, se vocês gostam desse imaginário de Marte, ver aquela série The Expanse lá. Não sei se você já viu essa série. Não. E você ia gostar. São 6 temporadas e é sobre uma conjectura sobre se a humanidade se expandisse. Então você teria Terra, Marte e chegaria até o cinturão de asteroides lá, que são os Belters, lá que chamam, que são tratados como se fossem os proletários do sistema solar, e Marte e Terra seria tipo assim, Estados Unidos e Europa, né? E sendo que Marte parece, na série, fica um pouco assim, meio que subentendido que tem uma organização político-econômica mais próxima do que seria um comunismo. Não sei, não é explícito isso. Mas a série é interessante porque ela tem fã-clube, tem gente que discute a coisa de ciência nela. Ela tem muitas coisas que fazem muito sentido com base no conhecimento científico, né, que a gente tem. E a série é elogiada às vezes e outras vezes é criticada, vocês vão encontrar sempre isso. Mas vou dar um exemplo de um problema
do histórico do cinema, o problema da gravidade, né? Então, é muito difícil você até tem, mas você fazer filmes que simulem o tempo todo o ambiente de não ter gravidade, né? Então, o que se faz desde os anos 20? Bota uma bota de, né? Como é que é? Bota de magnética, que cria, ou então cria faz por centrifugação, faz uma gravidade artificial, como é o caso de 2001, né? Então, às vezes, você acaba saindo, e fica mais interessante até do ponto de vista dramático, você vai criando, às vezes, ou soluções para contornar problemas, ou soluções até para oferecer um espetáculo mais interessante. Aquele filme Interstellar, é um filme de alguns anos atrás, ele foi muito elogiado porque antes da descrição mais acurada de um buraco negro, ele fez com base, né, numa consultoria científica muito interessante, ele fez uma reconstrução, assim, uma representação, né, de como que seria um buraco negro, mas ao mesmo tempo essa representação que era muito, talvez no cinema tenha sido a mais próxima do que seria um buraco negro de verdade, ela ao mesmo tempo ela era visualmente atrativa, porque se não fosse, muito provavelmente, isso tem N casos, não vai dar para contar aqui, mas tem N casos que, como o Braulio falou, que você pega e fala, o diretor, ele opta por passar por cima do consultor, porque, isso não vai ter graça, né? A gente quer levar uma espécie de prazer específico do espetáculo e tal. Então é isso, são espaços de especulação, e aí a gente não pode, por isso que é muito delicado o uso de cinema, por exemplo, no ensino de ciências e no ensino de história. Eu acho que é uma ferramenta útil, mas que tem que ser usada com cuidado. A leitura também desse autor de Sapiens, esse autor tem que ser tratado com certo cuidado também, porque, por exemplo, só essa coisa, a afirmação dele de que o ser humano se diferencia por conta do pensamento abstrato já é uma coisa que não é tão simples assim, mas enfim, ele é um autor best-seller, né? Tem autores mais assim, bem equipados para falar, né, de antropologia e de história, mas a gente tem que tomar cuidado com tudo. Não é ter um filtro, né, uma certa lente, e o cinema está dentro disso e nem por isso deixa de ter esse potencial, né, especulativo aí que fundamental, como o Braulio falou. Jane, eu vou, pelo adiantado da hora, o Sesc tem que fechar as portas às 6h30, daqui a alguns minutos. Eu vou pedir que você inicie aí com as considerações finais e a gente vai se despedindo. Tá bom? Desculpem por isso. Não, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mais uma vez pela presença aqui do Alfredo, do André, do Cícero, que eu vejo que estão presentes aqui, que participaram do filme, trabalharam conosco, e pela presença maravilhosa do Braulio conosco aqui hoje, nos contando coisas que eu acho que são muito importantes do ponto de vista de que a gente tem sempre as referências relacionadas com um universo muito grande, muito amplo. Eu admiro as pessoas que conseguem fazer este rastreamento e esse entendimento e trazer esse entendimento desses universos que são muito amplos. Eu acho que a presença dele aqui hoje nos mostra assim, como é que a gente pode pensar entrando em caminhos e meandros que a gente muitas vezes não consegue fazer por causa de uma certa repetição. Muitíssimo obrigada, Braulio, por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Jane, o convite de vocês, o papo, que achei ótimo. Vocês devem ter visto aqui, eu estou anotando aqui no caderno algumas ideias. Alguns de vocês conhecem um blog chamado Mundo Fantasma, que era de uma coluna de cultura que eu tenho no Jornal da Paraíba, anos atrás. O jornal acabou, mas a coluna continua. É uma parte que sobreviveu ao todo. E se vocês colocarem no Google Braulio Tavares, Mundo Fantasmo, masculino, fantasmo, é uma expressão de Guimarães Rosa. Braulio Tavares, Mundo Fantasma. Tem mais de 4.000 artigos escritos nos últimos
20 anos praticamente. Quando eu falo de ficção científica, eu falo de ciência, eu falo de literatura, eu falo de poesia, de cinema muito, de música popular muito também, de todos esses temas. Então, se alguém quiser dar um pulo lá, provavelmente nos próximos dias eu vou estar falando de pixels, de mosaicos, de loteamento do planeta Marte e outras ideias que me vieram à cabeça durante o papo com vocês, que foi muito proveitoso. Muito obrigado. Obrigado, Brau. Cássio, a gente pode tirar uma foto, eu, Alfredo e o Braulio aqui? Acho que já tiramos várias, mas podemos sim. Nas três, aqui é o Não, Alfredo, olha, com certeza. Na verdade, eu queria aproveitar esse tempo, então, da produção da foto, para lembrar vocês que terça-feira, só um momentinho, terça-feira a gente tem ali com o Alfredo e o André, obrigado pela presença, André, um pouco da continuidade desse papo num viés mais técnico, a gente vai, na verdade, num viés mais, enfim, de prática da imagem e da música, discussão do áudio, né, discussão sobre isso, referências e tudo isso, então a gente vai esticar bastante esse papo nas terças, dias 5, 12 e 19. Tá meio que marcado que das 18 às 20 é a parte mais de áudio com o André, e das 20 às 22 a gente entra mais no mundo do universo da imagem com o Alfredo e a Soraya Sopp, que é uma outra pessoa que está ali e que vai trabalhar com a gente, né? Então, por favor, se conhecerem alguém, se quiserem vir para ver como vai ser, etc., já a partir de agora, dia 5, a gente vai divulgar rapidinho também nas redes nos próximos dias. Do mais, pelo Sesc, queria agradecer muito, primeiro ao Braulio ali, que está aí no Rio. Obrigado, até já começou o jogo, né, Braulio? Então, mas obrigado por estar com a gente aqui, e é sempre um prazer, era um sonho meu ter uma programação com você aqui comigo na literatura e no cinema. A gente conseguiu fazer isso dessa forma, e logo nas próximas a gente vai trazer você aqui para Campinas presencialmente, não só para os 0 e 1 aí. E obrigado, Jane, parabéns pelo filme. Eu acho que agora, né, já está aí nas redes, agora está lançado, e a gente tem orgulho também de fazer isso. E Alfredo também, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Então agora é. Eu tirei também, Braulio, muito obrigado, Braulio. Braulio, quanto está o jogo? Obrigado a vocês. Quanto está o Eu jogo? acho que está uma gritaria tão grande aqui, mas está 0 a 0. Ah, então tá. Tchau. Obrigado a todos, valeu, Alfredo. Um grande abraço a todos e até breve, se vocês quiserem. Recording stopped. João, Vamos acho que está escutar. terminando, não sei. O João conhece o Braulio. Braulio, tem um amigo seu aqui conosco. Sim, é o João Antônio Bira. Oi, João. Isso! João é o grande colecionador de Aqui. preciosidades. Exatamente, o livro é dele. Isso, muito bem. Ô, João, você sabia disso, João? 1-0 pro Flamengo, Braulio. Pode encerrar. Pode fazer. Pode encerrar. A cara dura. Agora sorriu.